O Superman sombrio é relevante na cultura pop ou não? Vamos conversar sobre tudo isso, sobre a atual situação que o Superman se encontra e como ele vai ser adaptado agora no cinema, e o Superman sombrio que pairou na cultura pop por 9 anos, dando muito errado comercialmente falando. Siga nas redes sociais, @terra0dc, Instagram e TikTok. Faço vídeos lá diferentes dos vídeos aqui, beleza? Aqueles vídeos curtos, vídeos diários. Muito obrigado aos membros do canal, tem os bate-membros que apoiam aí, os super membros. Muitíssimo obrigado a você que tá apoiando há muito tempo, que chegou agora, que pode apoiar, que já apoiou, que não apoia mais porque não pode mais apoiar, não importa. Muito obrigado a todo mundo que já virou membro, que é membro, que vai ser membro e que continua sendo membro. Tamo junto. O Superman do David Corenswet, ele tá gerando uma estranheza nas pessoas. Por que ele tá gerando essa estranheza? Vivemos 9 anos, mais ou menos 10 anos, digamos assim, com o Henry Cavill, que era um Superman que tinha uma abordagem mais sombria. Eu vou colocar sombrio pra não falar outra coisa, beleza? E o que acontece? Essa abordagem meio que criou-se uma lavagem cerebral na cabeça das pessoas que não lê quadrinho. Porque eu sempre digo aqui, a maioria das pessoas não lê quadrinho, mas o que me deixa mais, como que eu posso dizer, mais surpreso não é nem as pessoas não lerem quadrinho. As pessoas acharem que a abordagem do cinema é a abordagem definitiva, como se não existisse outras mídias, tipo animação e etc. Ok, então a gente viveu com esse personagem 9 anos nos cinemas, certo? A maior mídia é os cinemas. E isso fez com que as pessoas acreditassem que a roupa tem que ser mais escura, que o ator não precisa ser carismático, que tudo tem que ser muito bobão e anabolizado, e tem que ser um tom mais sério. E isso não vem do Superman, isso vem lá do Christopher Nolan, porque o que acontece? Terminou o Cavaleiro das Trevas, a trilogia que deu quase 3 bilhões pra Warner, deu 2 bilhões e 300, 3 filmes. E aí o que acontece? O Snyder surfou nesse hype do Cavaleiro das Trevas e quis formar a sua própria franquia, não é mesmo? Com uma abordagem mais séria, mais na pegada do Nolan. Mas como que você faz uma abordagem mais séria e realista de um personagem que sabe voar? Não faz muito sentido. Agora tem um ponto que é o seguinte: o David Corenswet, quando você vê essa foto, por exemplo, eu postei essa imagem lá no TikTok, fiz um vídeo sobre essa imagem e gerou uma repercussão da galera brigando nos comentários lá, falando, não, porque isso daí não é imponente, porque isso daí é filme pra criança, porque isso daí não tem muito sentido, ele é um personagem que usa sunga por cima da calça, ele não parece casca grossa e várias outras coisas. Aí um menino lá, fã do MCU, postou: mano, o Superman é o Superman, não precisa se parecer casca grossa, o nome já diz tudo, Superman é muitos anos de que corromper o personagem. Existem personagens que eles funcionam de diversas maneiras. Existem adaptações de livro, de filme, de game, que às vezes eles mudam uma coisa aqui, mudam uma coisa ali. E existem personagens que eles são o que eles são. O Superman é um personagem que ele, na cultura pop, historicamente falando, ele só funcionou mesmo fazendo muito sucesso de uma maneira. Você pode falar, por exemplo, do Injustice, o game e o quadrinho. O quadrinho, se você colocar numa balança, ele fez sucesso? Fez. Mas até então, vários outros milhares de quadrinhos da DC também fizeram sucesso e muito mais sucesso do que o Injustice. Como um game, ele funciona muito mais do que como uma história em quadrinhos. Funciona muito mais. Então você teve 2 games, por exemplo. Eu gosto dos games, eu acho interessante a ideia de você colocar personagens pra lutar. Só que não é só o Superman, você vê The Boys, você vê outras produções de personagens poderosos sendo essa parada mais dramática, um pouco mais sombria, um pouco mais satírica. E aí você tem o Superman no meio de tudo isso. E aí entra aquele assunto que eu sempre trago aqui, que é o assunto mais relevante. Se você não teve um filme de sucesso do Superman tipo do Christopher Reeve lá no passado, nesse momento, seu personagem vai sofrer. Ele vai sofrer nas mãos do público nerd mesmo. Porque o Superman, a essência dele é ser um cara bom. Por essência, essa é a essência dele. Ele foi criado por um casal bondoso ali no Smallville. Ele é um personagem que nasceu para ser bom, para ser o super-herói perfeito. E aí você tem abordagens tipo a do John Barney. Ele diminui um pouco os poderes do Superman, deixa um pouco mais pé no chão. Ainda assim, ele é o Superman que você ama na sua personalidade, no que ele é, na sua empatia, no seu caráter. O que o Alan Moore faz, o que aconteceu ao Homem de Aço. Baita história incrível. O que o Grant Morrison faz, nem se fala. O Grandes Aços. Aí você pega o que o Mark Waid fez no Legado das Estrelas. Maravilhoso. Tim Sale e Jeff Loeb e Tim Sale. As 4 estações. For All Seasons, né? Quadrinho maravilhoso. Você tem os melhores quadrinhos do Superman. Não por coincidência, eles trazem essa abordagem otimista. Não por coincidência. Você pega, por exemplo, a ideia do Alex Ross, por exemplo. Ele é um Superman super otimista.
tem ali os maiores super-heróis do mundo, né? Paz na Terra, você tem o Reino do Amanhã, que é uma HQ muito marcante pra DC. Ele pode parecer um Superman muito casca-grossa pela sua aparência, né? Que ele pega de um ator lá, referência, mas ele é o Superman que você ama. Tipo, ele é um Superman mais envelhecido, mas ele é um baita Superman, entende? Então, não coincidentemente, as melhores obras do Superman, ele tem o mesmo tom, não coincidentemente. E as piores obras do Superman? Vamos ir para as piores. Superman dos 952. Eu lembro que começou com o Grant Morrison, e aí meio que eles colocaram as coisas que o Grant Morrison tinha feito antes, no meio dos 952, eu não entendia muita coisa, e não era bom a fase dos 952, eles tinham muita vergonha do Superman, da franjinha, da sunga por cima da calça, enfim, tudo bem, a sunga em alguns desenhos até funciona sem, mas o dos 952 a gente sabia que era vergonha, eles queriam transformar o super-herói numa parada mais séria, porque a DC já tentou fazer algumas coisas com o Superman, e coincidentemente, toda vez que a DC tira o Superman daquilo que ele é, por essência, dá errado. Qual é o pior Superman do cinema? É o Superman mais sombrio que você viu, o Superman do BVS. O Superman do BVS, ele não é o pior Superman do cinema. Ele é a pior adaptação já feita do personagem fora dos quadrinhos. Ele supera todos os outros. Ele é tenebroso. É um negócio nojento o que fizeram com o Superman. Você pode assistir esse filme 1000 vezes. Você não vai entender o que o diretor quis fazer. O diretor não consegue te mostrar o que ele quis fazer. E vai continuar sendo ruim, você não vai conseguir gostar desse personagem. E tem aquela frase icônica, né? Ninguém permanece bom nesse mundo. Pensa o seguinte, se esse personagem fala uma parada dessa, e ele é o cara mais poderoso, estamos todos condenados. Vocês não concordam? Se o cara mais foda do planeta, em termos de poder, esforço e tudo, fala isso, a humanidade tá lascada, então, estamos ferrados. Porque a gente vai pensar, porra, você era o cara pra trazer paz pro mundo, esperança, você tá falando isso? Então fodeu. E aí a pergunta do vídeo, o Superman sombrio, ele é relevante na cultura pop? O tempo e os anos provou pra gente que não. Em termos de qualidade e em termos de números. E aí tem aquelas pessoas que apontam o dedo e falam, se você gosta do Superman do Snyder, você não é fã do Superman. Eu próprio já falei isso. Mas, se você parar pra pensar, essa frase ela é meio autoritária, né? Mas, ao longo de toda a história do Superman, foi comprovado isso tanto nos quadrinhos, nas animações e também nos filmes, que o Superman ele tem um tom apenas. Ele não é um personagem versátil. Por exemplo, a Mulher Maravilha é mais versátil do que o Superman. O Batman é mais versátil do que o Superman. Da Trindade, o Superman ele tem um tom. Só esse tom. Se você fizer algo diferente, você vai gerar estranheza, as pessoas não vão gostar. Então, em termos de qualidade, sucesso e aprovação do público, o Superman sombrio ele é irrelevante. O Superman sombrio. Agora, outros personagens que não são o Superman e são sombrios, eles conseguem fazer sucesso, porque aí as pessoas veem como uma sátira, como algo que remete ao que é o personagem da DC, só que de uma outra maneira. O Superman sombrio, ele não funciona. Então, o que acontece? O Superman sombrio, ele é aquele personagem que você não quer ver. O Superman sombrio, ele não vai liderar a Liga da Justiça e vai ser uma Liga da Justiça foda. Ele não vai fazer isso. Quando você vem pro David Corenswet, o que tá acontecendo agora? Muitos nerds que cresceram com o Henry Cavill, que gostam do ator, é sempre bom falar isso. E aí o que acontece na cultura pop? Você tem os fãs que cresceram com o Henry Cavill, 9 anos com essa abordagem que nem o próprio ator gostava. E eles não gostam do personagem, eles gostam do ator. O ator é bonito, forte, nerd, que monta PC Gamer e tal, a galera pira no Henry Cavill. E aí o que acontece? Você tem as pessoas colocando o ator à frente do personagem. Eu sempre falei aqui, nenhum ator é maior do que o Superman. Os fãs cresceram com isso, é como se fosse uma lavagem cerebral. É aquilo que eu falo pra vocês. Quanto mais produções você faz de uma determinada maneira, isso afeta o público geral, o universo nerd, a acreditar que é só isso que você pode fazer com o personagem. Entende o que eu tô falando? Então foram 9 anos com o ator, 9, 10 anos, com a abordagem mais sombria. Isso colocou na cabeça dos nerds que o Superman é daquele jeito. Mesmo errando, dando tudo errado, não fazendo sucesso, flopando, porque foi um flop esse Superman. O Superman, nos quadrinhos, o Superman que a gente ama, o Superman que é o líder da Liga da Justiça, o maior super-herói do mundo, ele não funciona sombrio. Isso foi historicamente comprovado. E mesmo que você faça filmaços com ele sombrio, você não consegue fazer as pessoas amarem ele como as pessoas iriam amar o Batman sombrio. Porque essa é a essência do Batman. Você vai tirar uma das melhores características do Superman porque você quer fazer um filme para adulto, entre aspas. E o mais louco, que essa história de adulto, criança, filme para adulto, filme para criança, primeiro que
primeiramente, os super-heróis foram concebidos para criança. Já começa por aí. E segundo, que os filmes que são feitos para adultos, que a galera fala, não agrada nem os adultos nem as crianças. Tipo, não agrada ninguém, porque o filme é ruim. Então, como que você quer fazer uma abordagem que você não consegue nem entregar qualidade? E o David Corenswet vindo agora, é lógico que as pessoas vão estranhar. Nossa, como assim ele tem um cachorro? Nossa, como assim ele tem uma sunga por cima da calça? E isso chega no público geral e que olha e fala assim, nossa, mas o outro ator ele não usava sunga, ele era diferente, era mais escuro. Finalizando o vídeo aqui, podemos constatar o quê? O Superman sombrio, historicamente falando, na cultura pop no geral, é completamente irrelevante em números, ele não fez nenhum clássico. Eu espero que todo mundo saiba que o Injustice não é um clássico da DC, eu espero que você saiba. Se você fizer um top 20, top 25 da DC, o Injustice não vai estar lá. Lamento dizer, caso você seja muito fã, porque muita gente cresceu com a Injustice por conta do game e do quadrinho. Então a galera fica, né? Nossa, Injustice, o Coringa foi morto pelo Superman, meu Deus do céu. Cara, a DC tem tanto acontecimento mais foda do que esse. E aí você entende o quê? Que o Superman que as pessoas gostam é o Superman altruísta. É o Superman que, primeiramente, ele tem que ter filmes bons. Por que o Christopher Reeve fez tanto sucesso? Ah, mas era um filme antigo. Ah, mas não sei o quê. E daí que é um filme antigo? Então quer dizer que os Star Wars antigos não prestam porque é antigo. Tá na mesma época do Superman. O primeiro é de 77, se eu não me engano. Agora você tem a oportunidade de mostrar para as pessoas o que é o Superman. E mesmo que você fale ou argumente que existem adaptações e a arte não pode ser limitada, pode vir um diretor e dar sua visão, o Superman foi provado que não tem essa de vir um diretor e dar sua visão realista, né? Como você vai fazer um filme realista do Superman? Não tem lógica isso. Ele é um cara que voa, ele é um alienígena, que veio de outro planeta. Como que você vai fazer uma abordagem sombria para um personagem que você sabe que em nenhum lugar isso deu certo? Por que o Injustice deu certo? Porque o Injustice é um game. Então, no game funciona você fazer um Superman ditador lá e tal. Os quadrinhos, o primeiro e o segundo volume é bom, o resto é um lixo. Você pega ali, quando entra a Liga da Justiça Sombria no terceiro volume, já fica ruim pra caramba. O que acontece? Você tem aqui uma abordagem de um personagem agora que as pessoas estão estranhando, porque ele tá sendo o que ele sempre foi, em todas as outras mídias, na essência dele no geral. Então a gente vai ver esse filme do Superman com o tom do que é o Superman, nos quadrinhos, nas animações boas da DC, na sua essência. Agora, a gente espera que o filme seja bom, porque para representar bem esse super-herói. E esse super-herói precisa ser o maior super-herói do cinema, porque ele tem esse potencial e você precisa construir ele para isso. Assim, em alguns momentos ela queria colocar o Superman andando de moto, queria transformar ele em outra coisa. A DC muitas vezes fez cagada com o Superman. E aí, sempre quando ela dá um passo para trás e vê o que é o personagem, ela descobre que o Superman só funciona de um jeito. O Superman só funciona de um jeito. O Batman pode funcionar de outro em outras mídias. A Mulher Maravilha pode funcionar de outro. Vários outros podem funcionar diferente. O Superman só funciona de um jeito. Isso foi comprovado ao longo de toda a sua história. Dentro dos quadrinhos e nesses filmes aí que a gente viveu durante 9 anos. Então a galera tá corrompida com esses filmes. Elas acostumaram a achar que o Superman é isso daí. Então eles ficam colocando uns defeitos e uns argumentos ridículos. Como... ah, esse traje com a cueca é muito infantil. Ah, esse filme é pra criança. Ah, tá muito colorido. Isso daí o James Gunn vai fazer filme com piada. Ah, mas o ator é isso. Ah, mas o traje é aquilo. A gente tá vendo nessa foto aí o que é o Superman de fato. Essa é a essência visual do personagem. Essa é a abordagem que não tem vergonha de mostrar o que é o Superman de fato. Deixa nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto. Até a próxima.